Começa agora o Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar. E a gente está entrando aqui com o primeiro Questão de Segurança para você. Gente, vocês são os nossos convidados, vocês são as pessoas mais importantes para nós a partir de agora, porque a gente vai falar de coisas muito interessantes e, assim, antes, o que é legal a gente dizer, o que é legal compartilhar com vocês? Por que veio o Questão de Segurança? Por que nasceu o Questão de Segurança? Eu acho que é a primeira coisa que você tem que saber e a primeira coisa que a gente tem que estar dizendo aqui logo no primeiro número, no primeiro deles. As questões que envolvem a sua proteção, para nós, elas são muito importantes. O problema é que você não tem muitas das respostas que gostaria. Primeiro porque existe uma série de impedimentos, parece que existe também uma grande caixa preta quando a gente fala de segurança. E aqui a ideia é desmistificar tudo isso. A ideia é que você saia, como eu acabei de dizer, extremamente empoderado, podendo modificar você mesmo, a sua vida, o seu dia a dia, da sua família, dos seus filhos, aprendendo muito mais sobre segurança. Agora é o seguinte, o que a gente compartilha aqui, o que a gente diz aqui, de repente não funciona se você não exercer, se você não executar aí. Então o nosso foco é esse, a gente entregando e vocês exercendo, executando e a partir daí tendo uma segurança muito melhor. Então é por isso que o Questão de Segurança está no ar, é por isso que hoje no dia 7 de março de 2018 a gente começa com entregas única e exclusivamente para você. E a gente já tem ali, daqui a pouco a gente vai falar mais, a gente tem o Rodrigo Miller falando de onde, hein? Tá fora, né? Tá direto de Orlando, fora, né? Ele tá direto de Orlando, ele vai estar aí junto com a gente. Rodrigão, será que a gente consegue ter você na linha? Me fala. Vou chamar ele aqui agora. Vamos lá. E aí a gente vai falar sobre... Vou dizer agora. A gente vai falar sobre um item que ficou assim na semana passada, né? Transitando em todas as redes sociais. O que aconteceu? Nós tivemos um cantor sertanejo que foi aos Estados Unidos ter uma aula, foi aos Estados Unidos ter uma instrução, ele estava com a família, enfim, teve uma série de detalhes e de repente ele foi para um stand de tiro e divulgou nas suas redes sociais o uso de um fuzil, o uso de uma arma de fogo, e isso daqui a pouco virou, segundo um jornal que já está aí no Brasil há 40 anos ou mais, uma grande polêmica, que eu ainda não consegui entender o porquê da polêmica. Se era uma coisa pessoal, se era uma coisa dele. Mas vamos lá. Rodrigo Miller, você tá aí com a gente, queridão? Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Federal. É um prazer estar no Questão de Segurança. Estou à disposição, direto aqui de Orlando, Flórida, United States of America. Caramba, hein? O cara já chegou quebrando tudo. Quem ia quebrar era eu, né? Ele já chegou quebrando tudo. Para você entender quem é Rodrigo Miller. Vamos lá. Vamos tentar entender quem é Rodrigo Miller. Rodrigo Miller, em primeiro lugar, era o cara que estava no stand de tiro dando aula para quem? Para o Gustavo Lima. É esse cara aí que vai falar com vocês. E além disso, a gente se conhece há uns 20 anos pelo menos, demos instruções juntos, demos aula juntos, percorremos esse Brasil aí juntos e separados, com outras pessoas, sem outras pessoas, mas sempre tentando devolver o melhor, compartilhar o melhor com um profissional de segurança. E aí, de repente, mesmo com todos esses 20 anos, com toda a experiência do Rodrigo, né, como educador na área de segurança pública e privada, alguém diz o seguinte, que foi um grande problema, uma grande polêmica, Rodrigo, você ter dado aula para o Gustavo Lima e ele ter aparecido com uma arma de fogo. Como é que foi esse negócio aí? Conta pra gente. Nós nos mudamos para cá em 2014 e desenvolvemos a nossa atividade de instrução de tiro, entre outras coisas, instruções táticas, aqui em Orlando, Flórida, com as devidas autorizações, não só do Departamento de Estado americano, como da Flórida, ou seja, a gente executa a atividade de instrutor de armamento e tiro aqui na Flórida de uma forma absolutamente legal, conforme a legislação americana. Então, o ato dele estar no stand de tiro, executando, participando de um treinamento, é um treinamento absolutamente comum em que as pessoas fazem aqui nos Estados Unidos, famílias vão ao stand de tiro, isso aqui é uma prática deveras interessante quando a gente tenta
observar pela via cultural americana e não pela via desarmamentista que infelizmente impera no Brasil hoje em dia. Então não é uma prática criminosa, muito pelo contrário, é uma prática absolutamente salutar. No estande de tiro a gente recebe às vezes 3 ou 4 gerações juntas, então já aconteceu de chegar bisavô, avô, pai e filho atirando juntos nessa prática recreativa. Bom, então isso faz parte da cultura americana, não há nada de errado nesse aspecto, muito pelo contrário. Bom, deixa eu te perguntar então, Rodrigo, a polêmica está aonde? Está na imagem que ele divulgou por se encontrar com uma arma de fogo que de repente ele não poderia fazer uso, não poderia executar um disparo aqui no Brasil? A polêmica está porque ele fala de maneira muito clara, inclusive em outras justificativas que ele dá nas suas redes sociais. Ele mostrou no seu Instagram, antes e depois, que o foco dele não é sair divulgando para todo mundo que essas pessoas têm que atirar, têm que buscar arma. A polêmica está aonde, no teu entendimento? Eu acho que a aludida rede de televisão aí tem uma pauta desarmamentista e tendenciosa, como a gente observa aqui nos Estados Unidos e em outros organismos, como a própria CNN. Então é basicamente uma cartilha midiática de formação de opinião. Eles querem, porque decidiram que você deve pensar desse jeito, e eles são contra qualquer pessoa que pense de forma em desacordo com as suas pautas. Então acho que a polêmica está por aí. Eles polemizaram muito mais o posicionamento político que ele deu no final do post dele. E o que me deixou mais chateado é que a própria rede de televisão tirou a minha hashtag, né? Ele não agradeceu o candidato, ele agradeceu a mim, pô. No final do post dele ele coloca "Thank you, bro, Miller Training", e a rede de televisão tirou meu hashtag, nem candidato eu sou. Não, mas não tem problema não, a gente coloca a tua hashtag lá, a gente coloca a tua hashtag aqui, a gente adianta de qualquer forma. Agora, tentaram fazer algumas conexões, inclusive uma delas eu considerei, sinceramente, muito baixa. Eles disseram que o fato dele estar ali, ter colocado alguma coisa nas redes sociais envolvendo arma de fogo, significava ou poderia estar aproximado ou teria qualquer relação, por exemplo, com o evento que tinha acontecido na Flórida dias antes, que foi um jovem que entrou em uma escola e, ao entrar naquela escola, ele executou diversos disparos contra diversas pessoas. E quando chega esse tipo de notícia aqui, a gente está com um colega que está em Nova York agora, outra na Carolina do Norte. Pô, Carreira, um grande abraço para você. A gente tem a Natália na Carolina do Norte. A gente sabe que essas notícias, elas em algum momento não têm qualquer conexão com a presença de armas de fogo, e sim com a vontade das pessoas em promover aquela violência. Como é que você enxerga essa ideia de fazer esse paralelo? Para quê? E até onde isso foi comentado aí e em que magnitude? Nós estudamos o fenômeno de atirador ativo desde 2008, justamente o nome que se dá a esse tipo de incidente de assassinato em massa, e o fenômeno atirador ativo não está, apesar de se utilizar desse instrumento, ele não está diretamente ligado ao instrumento utilizado para o crime. Nós tivemos aí atiradores ativos ideológicos que se utilizaram de caminhões para executar atentados terroristas. Então, esse fenômeno atirador ativo ele deve ser estudado sob uma outra ótica. É óbvio que na mente das pessoas que pouco entendem do assunto sempre vem a questão controle de armas. Vincular um incidente de assassinato em massa com a prática de tiro é uma das coisas mais estúpidas que esse organismo midiático poderia ter feito, porque ele tenta criar um vínculo que absolutamente é inexistente. Ele força as pessoas a acreditarem que menos armas vai impedir a ocorrência desse tipo de incidente, o que não é uma verdade. Basta observar que na China aconteceu um incidente com um desses desviados mentais aí. O cara estava utilizando uma faca e acertou mais de 100 e poucas pessoas. Então o instrumento não é o único meio para se conter esse tipo de situação. Aqui existe uma polêmica muito grande sobre essa questão do acesso a armas para se tentar minimizar a possibilidade do risco do atirador ativo.
Mas o próprio Senado da Flórida votou essa semana a continuidade da venda desse tipo de arma, porque compreende corretamente que não existe uma vinculação imediata sobre isso. E nós votamos aqui na Flórida, inclusive, a possibilidade dos professores se armarem se desejarem. Isso é um negócio a se compreender. Não se está se obrigando o professor a ter arma de fogo, como a CNN tenta imputar. O que se está se discutindo é a possibilidade daquele, porque essas escolas aqui são chamadas de gun-free zones, né? Ou seja, ninguém dentro da escola pode estar armado até agora. O que obviamente cria a possibilidade de ovelhas podendo ser abatidas a qualquer momento por um cidadão que chega nesse sentido. Então existe agora essa possibilidade de uma lei sendo votada na Flórida, de que aquele professor que entender-se capacitado vai passar por um curso que provavelmente o law enforcement, as forças legais aqui vão estabelecer, em que possibilita aquele professor estar em condições de se defender e defender seus alunos caso ele deseje. Então não é nada impositivo. O que a gente precisa compreender sobre isso, só para concluir, é justamente essa necessidade midiática de vinculação das coisas. Como eles têm uma pauta e eles querem fazer com que essa pauta seja absorvida pela população de qualquer forma, eles repetem argumentos que obviamente muitas vezes não tem qualquer relação. Olha só, uma coisa que você falou aí que Rodrigo, é muito legal, é o seguinte, a educação das pessoas quanto ao uso de arma de fogo. Isso é um negócio muito bacana e é algo que não se comenta. E a educação quanto ao uso de arma de fogo não é para uma questão de ataque, mas para uma questão de defesa. Um outro ponto que você comentou, gun-free zones. Então, quando a gente fala, por exemplo, de escolas, quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, né, de igrejas, nós poderíamos tentar fazer um paralelo. E no ano de 2016, e se eu não me engano, também no ano de 2017, nós tivemos pessoas com armas regulares em ambientes religiosos, em igrejas, que conseguiram pegar o agressor, conseguiram neutralizar o agressor com as armas regulares que estavam utilizando. E o que eu acho engraçado, isso não aparece aqui na mídia, isso não aparece aqui para ser divulgado, e aí a gente vê que essa distorção, ela pode ter algum outro tipo de intenção que não é, com certeza, reeducar, mostrar qual é a realidade para a população brasileira em relação a se defender. E a gente, é claro, tem que tratar da defesa qualificada, não é pegar qualquer pessoa. Nós estamos falando aí de a pessoa que faz um curso, a pessoa que passa por um teste psicológico, a pessoa, né, que tem uma quantidade mínima de disparos para se considerar proficiente, para se considerar alguém que manuseia bem aquela arma de fogo. É esse o pensamento aí? Quando a gente fala sobre educação em arma de fogo, eu vou relembrar alguns aspectos que talvez grande parte da população brasileira não tenha o menor conhecimento. Até a década de 50, tiro com fuzis no calibre 22 era uma disciplina nas escolas de ensino médio em muitos estados americanos. Olha só. Eu já dei aula para os escoteiros numa turma que era com crianças de 7 a 9 anos, justamente sobre educação e uso de arma de fogo, em que ao final eles executavam disparos com um riflezinho 22, e quem obviamente passava, e todos se dedicaram bastante e passaram no teste, recebia um badge que é justamente colocado naquela flâmula, naquela faixa que eles utilizam. Então a educação é o ponto principal. Arma de fogo, como qualquer outro instrumento, pode ser usado para o bem ou para o mal. Então educar as pessoas é o principal objetivo daqueles que entendem que a arma de fogo é um instrumento, inclusive, que garante a nossa liberdade. Quando você falou sobre igrejas e gun-free zones, existe um movimento muito forte agora aqui nos Estados Unidos para que as igrejas se organizem de uma forma a possuir membros da igreja capacitados em defender esses templos, caso eles sejam invadidos por algum desviado mental, algum elemento com essa intenção, de causar dano através do massacre, do assassinato em massa. E isso é um movimento muito forte. Eu fiz uma palestra numa igreja americana, e isso não tem, é muito interessante que não está vinculado a uma religião específica. Então nós temos aqui pessoas que professam diversas religiões, e essas religiões têm se posicionado de forma a proteger o seu espaço. É o que a gente chama aqui de stand your ground. Para que justamente você defenda aquilo que te é permitido possuir.
Excelente, Rodrigo. É muito bom que a gente possa compartilhar esse tipo de informação com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora, e depois a gente conseguir até fazer com que esse vídeo chegue a diversos outros lugares, porque o que nós estamos fazendo aqui, como eu disse no início do programa, é um processo de compartilhar, de doar informações de segurança que vão fazer com que as pessoas estejam cada vez mais seguras. E pra gente finalizar, a gente sabe que você tem outras agendas aí nos Estados Unidos, já estamos até perturbando um pouquinho as suas agendas. Pessoal, não vamos esquecer, o Rodrigo é um dos nossos colunistas, tá? Ele é uma das pessoas que vai estar com a gente aqui direto. E vai ter um vídeo meu com o Rodrigo no stand de tiro que a gente fez há pouco tempo, e vamos explicar algumas coisas falando para você que é profissional de segurança, para você que não tem acesso a algumas dessas informações, mas para a gente passar a régua aqui, Rodrigo, como é que foi o Gustavo Lima lá no stand de tiro? Ele acertou, não acertou? Vamos lá. Ele é bom de tiro, é ruim de tiro? Vamos, fala logo que agora todo mundo quer saber. Vamos contar para os fãs do Gustavo Lima. Então, meu Deus do céu. Na verdade, eu me surpreendi. Até então, não é o gênero musical a qual eu tenho muito contato, mas o contato pessoal com ele, são pessoas que o protegem, que fazem parte do meu círculo pessoal, e eu tratei como trataria qualquer cliente ou qualquer aluno, mas a disposição do garoto me deixou, assim, me deixou feliz. Ele foi motivado a realmente a aprender um pouco, a se divertir, que acho que foi o mais legal, e isso ficou claro na colocação que ele pôs de vários vídeos na rede social. Então eu gostei do resultado, e o fato dele efetivamente, como diz na música, virou pai de família, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Virou homem de família. Dele, inclusive na questão de defesa da sua família e tudo mais. Então foi uma tarde divertida, eu posso dizer a vocês que pelo menos o garoto leva jeito pra coisa. Bom, então quando você fala do Gun Experience, tá vendo, ô Idovan, quando a gente for pra lá, Gun Experience, mas o Gun Experience, o que é efetivamente, Rodrigo? Fala pra gente, porque a galera de repente vai querer estar junto contigo, sabendo, né, tendo um pouquinho do mesmo gosto que o Gustavo Lima teve. Por favor. A gente desenvolve basicamente duas atividades, uma parte é a parte de cursos, em que a gente treina profissionais e civis, sejam profissionais de segurança pública, profissionais de segurança privada, ou mesmo atiradores esportivos ou civis interessados em conhecer um pouco sobre técnica de tiro e táticas de defesa. Isso é um ponto do nosso trabalho. E o outro ponto é o que a gente chama de Gun Experience, que é para atender o turista que vem a Orlando, Flórida. A gente costuma dizer que a nossa Disney é mais divertida que a própria Disney World, em que o turista vem e tem contato com armas que em outros lugares ele não teria. Porque a nossa legislação na Flórida, a Flórida é um estado pró-armas, aqui não existem as restrições que existem no Brasil. Então aqui a pessoa pode atirar legalmente com um fuzil calibre 5.56, com um fuzil 7.62, desenvolvendo atividade recreativa de tiro. Então não é simplesmente chegar no stand, dar uma arma e atirar a esmo no papel. Então a gente faz como se fosse um mini curso, a gente dá as explicações necessárias para se compreender a utilização daquela arma de fogo. A gente está desenvolvendo agora um trabalho que se chama Gun Experience temática, em que a gente tem determinadas armas, sejam de conflitos mundiais, sejam de filmes ou correlatos, em que a pessoa vai lá e atira como se fosse o integrante de uma série televisiva, ou experimenta uma arma da Segunda ou da Guerra Mundial, ou da própria Guerra do Vietnã, e pode então experimentar a sensação de usar esse tipo de armamento em um local absolutamente seguro, que o nosso stand de tiro é um stand de tiro aberto, regulamentado, ou seja, tudo feito com uma maior segurança para que a pessoa possa ter essa experiência diferenciada. Então de polêmica não tinha absolutamente nada, é isso? Exato, até porque não é o primeiro artista ou a primeira pessoa famosa que a gente tem a oportunidade de treinar ou a oportunidade de conviver. Meu Deus do céu. Aqui é mais ou menos como Hollywood, né? Meu Deus do céu. Queridão, muito obrigado, Rodrigo. Eu sei que você vai estar conosco nas outras semanas, a gente vai estar falando sobre uma série de outros assuntos. Hoje a gente já emendou os dois, a gente falou da experiência do Gustavo Lima, que graças a Deus teve você, né, como um educador, como instrutor, uma pessoa que eu respeito demais, né? Miller Training, para quem não sabe, Gun Experience, já vai ter o Gun Experience temático, então quem for para Orlando já sabe
quem deve procurar, e a gente vai fazer coisas muito mais interessantes em relação às informações que a gente vai estar trazendo para você. Rodrigo Miller, meu irmão, meu parceiro, muito obrigado por essas informações e te espero semana que vem. Qual é o Instagram do Rodrigo? Opa, fala aí, Rodrigão. Redes sociais, Rodrigo. Toda a nossa hashtag está concentrada na palavra Miller Training. Lembrando que Miller é M-U-L-L-E-R Training. Então é @Miller Training ou hashtag Miller Training. Acha a gente fácil nas redes sociais. O próprio WhatsApp, a gente utiliza o telefone +1 312 721 6181. Então a gente utiliza esse número como número de WhatsApp. Podem mandar mensagens e perguntar as coisas e a gente tem o maior prazer de responder. Agradecer, Santana, o convite. Eu estou à disposição, obviamente, para tudo que for necessário. Temos assuntos palpitantes a falar. Eu acho que voltar no assunto do active shooter, do atirador ativo, é muito importante para que as pessoas possam. Uma vez é necessário que as autoridades de segurança pública façam algo com relação a isso, porque isso vai acontecer novamente. Infelizmente, é o tipo de situação que se repete na sociedade atual. E é isso, agradecer a todos os ouvintes aí, dizer que estamos à disposição a partir daqui, Orlando, Flórida, USA. Queridão, muito obrigado e vamos que vamos. Valeu, meu brother. Semana que vem tamo junto. Grande abraço. Olha só, esse aí foi o Rodrigo Miller conversando com a gente, o cara que deu a aula para o Gustavo Lima, a tão polêmica informação que foi trazida para vocês, de repente foi desmistificada, viu? De polêmica, de problema, de relação entre arma e aqueles alunos que infelizmente foram alvejados, a gente lamenta muito, não havia absolutamente qualquer conexão, e muito menos com outro item que quiseram colocar, que é o problema que acontece no Rio de Janeiro. Para você que não sabe, né? As armas, elas não chegam sozinhas no Rio de Janeiro, viu? E Dovão, o que a gente tem? Eu acho que a gente ainda pode falar bastante coisa aqui sobre esses outros eventos que a gente tem. Inclusive, essa semana. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Amanhã, né? Amanhã, Verdade. Dia Internacional da Mulher. E a gente vai falar aqui, no Questão de Segurança, já, sobre esse tema. Só que de uma maneira bem interessante, a gente vai passar aqui 7 ações importantes para uma infelicidade que as mulheres, infelizmente, enfrentam, que é a violência sexual. O que você, mulher, pode fazer, o que está a seu alcance para que você consiga se defender desse tipo de ato que, sinceramente, a gente não tem nem como dar um nome. É uma ação que a gente não tem nem como colocar aqui de uma maneira confortável. O que é que vocês, mulheres, podem fazer para que estejam mais protegidas ou para que evitem, para que consigam ter aí uma distância dessas pessoas que promovem uma violência de um nível tão baixo, algo que a gente vai estar comentando já. Então são 7 ações importantíssimas que a gente vai estar compartilhando com você. Tá aí, já tá na hora do intervalo, já tá no nosso minuto, como é que é? Vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já. Então vamos lá, é isso aí, vamos lá, obrigado, Edovan. Daqui a pouco a gente volta.